Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a Unity. E nesse vídeo nós vamos falar sobre classes, um assunto que é muito interessante e que é muito utilizado nesse ambiente de programação, tá bom? Talvez é um dos paradigmas mais utilizados na programação, ok? Bom, para poder explicar o que seria classe, o que seriam as classes e o que seria essa programação orientada a objetos, eu quero trazer uma ideia minha, para vocês aí, para tentar trazer de uma forma mais clara o que seria essa classe, por que a gente constrói uma classe. Tá? Então, primeiro, pessoal, existem diversos tipos de formas de programação. Existem programações que são programações procedurais, tem programações orientadas a eventos, a funções, e tem a programação orientada a objetos, tá? Que é o foco aqui da nossa videoaula. Tá? Quando eu penso nesse tipo de programação, que é a programação orientada a objetos, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que seria a classe e para que ela serviria. Tá? Porque a classe ela vai ser o elemento fundamental aqui utilizado para a criação dos nossos objetos. Tá? Mas eu quero trazer uma ideia simples para que vocês não tenham mais problemas com isso. Tudo bem? Então vamos lá pensar o que seria essa classe. Bom, lembrando que a nossa programação orientada a objetos fala-se muito na criação de objetos. Para um pouquinho e pensa. Quando você vai construir, quando você vai criar um objeto no mundo real, o que você faz antes do objeto? Você faz todo um planejamento. Você elabora, tá? Um rascunho e ali você coloca, por exemplo, as dimensões que terão esse objeto, quais materiais que serão utilizados, qual vai ser a altura, qual vai ser a largura, enfim. Então, antes de criar o seu objeto, o que você faz? Você faz todo um planejamento. Tá? Você pensa nas características que esse objeto vai possuir. Tudo bem? E aí, de repente, você tem um papel e você anota tudo isso. Certo? E aí, na parte de cima desse papel, você pode colocar, por exemplo, deixa eu trazer aqui para você, pelo Notepad. De repente, você faz assim. Ó. Bom, vou colocar aqui de novos objetos. Tá? Então, digamos que isso daqui é o seu planejamento. Tá? Então, digamos que você vai criar novos objetos, só que antes você vai fazer todo o seu planejamento. Você vai esboçar todas as características que esses objetos que você vai construir vai possuir. Tá? Então, vamos supor que esses objetos que você vai construir, eles possuem uma largura. Tá? Isso aqui é uma característica deles. Vamos supor que eles terão também uma altura, que eles terão um comprimento, que eles terão um tipo de material que vai ser utilizado, que eles terão uma cor, enfim. Você vai colocar aqui todos os detalhes que você pretende colocar nos seus futuros objetos. Tá? Então, você parou um pouquinho em frente ao computador e você colocou aqui todas as características que você planeja utilizar nos seus futuros objetos. Tá bom? Beleza. Aí você parou um pouquinho para pensar e você ficou aí meio que imaginando. O que eu vou fazer com esse objeto? O que será possível de fazer com esses futuros objetos? Tá? Aqui eu vou chamar de características, tá, pessoal? Ou propriedades. Mas quando a gente fala de OOP, programação orientada a objeto, a gente vai chamar isso aqui de propriedades, tá? Ou atributos. Tudo bem? Bom, então nós estamos planejando, colocamos aqui as características que a gente vai querer para os nossos futuros objetos. E aí você parou e ficou pensando, bom, o que eu vou fazer com esses objetos, Então, digamos que você vai poder arrastar esses objetos. Vou poder arrastar esses objetos. Legal.
Esses objetos eles poderão também ser usados como apoio para que eu possa subir sobre eles, né, e poder pegar coisas que estão no alto. Então, eu vou colocar aqui. Você vai poder se apoiar, apoiar nesses objetos. Você vai poder também, através desses objetos, preencher espaços. Então, tá aí. Então, olha que interessante. Quando você planeja fazer um novo objeto, a primeira coisa que você faz, você pega uma folhinha, um papel, né? E aí você anota tudo aquilo que você acredita que vai utilizar para criar os objetos, tá? Então você marca a largura, a altura, o comprimento, o material que você vai usar, a cor, né, as ferramentas, enfim. Então você marca tudo isso. E depois você vai ficar pensando aí, o que eu vou conseguir fazer através desses novos objetos que eu vou construir, tá? Na programação orientada a objetos, você vai pensar nessas ações como sendo métodos, tá? Então, olha como que esse nosso esboço, como esse nosso rascunho, ele se parece, né, com a ideia das classes, né? Você tem as características que os seus futuros objetos terão, né? E aqui você pode colocar diversas características. E você tem as ações, né, que você vai poder realizar por meio desses novos objetos que você vai criar. E essas ações a gente vai chamar de métodos, tá? Então, todo esse planejamento está aqui, pessoal. As características que os novos objetos terão e as ações que eu poderia executar com esses novos objetos, tá? E eu marquei tudo isso, tá vendo? Eu anotei tudo isso aqui, ó. Olha que legal. E aqui em cima eu coloquei um nome que eu atribuí ao meu planejamento. Eu chamei de novos objetos, tá? Então, quando a gente fala sobre classes, nós temos praticamente, pessoal, a mesma ideia, tá? O que seria a classe? A classe, ela é todo o nosso planejamento dos objetos que a gente quer construir. E a gente atribui um nome para esse planejamento, que na programação orientada a objetos, a gente vai chamar simplesmente de classe, tá? Então, a classe, ela na verdade, ela recebe o nome que nós atribuímos para esse planejamento que nós traçamos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma classe chamada de novos objetos. Objetos. Ok? Quais são as propriedades que essa minha classe ela vai ter? Bom, as propriedades são essas aqui, ó. Largura, altura, comprimento, material e cor. Então, essas são as propriedades que eu estarei utilizando nessa classe, tá? E quais serão os métodos usados por essa classe aqui? Pelos objetos criados por essa classe. Os métodos são esses aqui, ó. Arrastar, tá? A gente coloca até com maiúsculo aqui no começo. Qual é o outro? Apoiar. Qual é o outro? Preencher. Tá bom? Então veja, essa ideia de classes, ela tem tudo a ver com o planejamento que você faz de futuros objetos. Tá bom? Então está aqui. Isso aqui é um rascunho que a gente fez, é um plano. Tá? Vou criar um objeto. Só que antes de criar o objeto, o que eu faço? Eu defino as características que esse objeto vai ter e eu penso nas ações que eu poderei executar com esses futuros objetos. Tá? Quando eu penso na classe, você pode ver que nós temos praticamente a mesma coisa, né? Eu tenho um nome para essa classe, eu tenho aqui as propriedades, que são as características da minha classe, e eu tenho os métodos, que são as ações da minha classe. Tá? Então, a ideia, tá, pessoal, que eu tenho sobre classe é essa, né? O que seria a classe? A classe ela é todo o planejamento dos futuros objetos que você quer construir. Tá? Então, se eu precisar criar uma classe, eu terei que ter o quê? Esses pensamentos aqui. Propriedades,
e métodos, tá? E eu vou dar um nome para isso, tá bom? Agora que eu já tenho todo o meu planejamento feito, e agora eu posso, através desse planejamento, criar novos objetos, tá? Então, quando eu for criar novos objetos a partir desse plano, né, os novos objetos, eu vou colocar aqui, ó, novo objeto, por exemplo, tá? Ou posso colocar assim, ó, objeto 1, tá? Quando eu criar o meu objeto, eu sei que esse meu objeto ele vai possuir todas essas propriedades. Por quê? Porque estão dentro do meu planejamento, tá? E os meus novos objetos eles terão todos esses métodos. Por quê? Porque esses métodos também estão dentro do meu planejamento, tá? Então, a ideia, tá, pessoal, que eu tenho de classes é essa, né? Obviamente, você vai procurar por outras definições e você vai encontrar aí que a nossa classe ela é uma abstração de objetos do mundo real, tá? A nossa classe, na verdade, ela é um conjunto de informações, né, a respeito de objetos e aquilo que você vai poder fazer por meio daqueles objetos, tá? Então, essa é a nossa classe, uma abstração, é uma ideia, né, que na verdade é uma abstração de objetos do mundo real, tá bom? E a gente usa muito isso, né, esse elemento aqui, a classe, na programação orientada a objetos. Esse tipo de programação ele se apoia inteiramente em cima dessa ideia. Você tem aqui, por exemplo, né, ó, você tem aqui o seu arquivo, e aí se você quiser criar uma classe, né, eu quero construir uma classe aqui junto com vocês rapidinho, pode ser aqui mesmo, tá, pessoal? Não tem problema. Vou tirar só esse comentário, né? Eu posso fazer assim, ó, public class. Olha só, eu estou planejando os meus futuros objetos, tá? Estou dando um nome para esse meu planejamento. Então, public class objetos. Opa, espera aí que saiu uma coisa aqui que eu não estava desejando. Então, public class objetos. Tá certo? Então, tá aqui, pronto. Criei a minha primeira classe. Tá? Criei o meu primeiro planejamento de futuros objetos. Tá? Qual o nome que eu dei para a minha classe? Objetos. Beleza. Interessante. Quais características terão os meus objetos, que serão criados a partir deste planejamento ou dessa classe? Bom, as características são essas aqui, ó. Public, float, largura, public, float, altura, public, float, comprimento, public, string, cor, que mais? Public, string, material. Tá bom? Então, essas são as características que eu estou definindo, essas são as propriedades que eu estou definindo para a minha classe objetos. Então, os objetos que eu criar a partir dessa minha classe ou desse meu planejamento terão essas características, tá? Aí eu tenho que pensar o seguinte: os objetos criados a partir deste meu planejamento ou classe poderão fazer o quê? Bom, eles poderão se mover para a esquerda, tá? Estou colocando aqui nomes que eu acho mais significativos. Então, isso aqui é uma ação possível de ser feita com os novos objetos, tá? Tudo bem? Então, eles poderão se mover para a esquerda, eles poderão se mover, ó, mover direita. O que mais? Eles poderão também mover para frente. Tá? Então, veja que a ideia que eu passei para vocês aqui no bloco de notas, né,
de planejamento de objetos, ela se encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Praticamente a mesma coisa. Eu estou planejando criar novos objetos. Qual o nome que eu dei para esse planejamento? Eu dei o nome de objetos mesmo. Tá? Posso colocar até com A maiúsculo. Eu coloquei o nome de objetos. Beleza. Quais características que esses objetos terão quando eles forem criados? Eles terão essas características aqui, ó. Tá bom? Quais ações serão possíveis de serem realizadas por esses objetos criados com base neste meu planejamento? Bom, as ações são essas. Eles poderão se mover para a esquerda, para a direita, para a frente. Poderia ter mais? Poderia. Public, void, mover, trás. Tá bom? Então, perceba que a minha classe, na verdade, ela é uma definição de tudo aquilo que o meu objeto vai ter quando eu construir ele e o que ele vai poder fazer. Tá? E é por isso que eu chamei de planejamento. Eu chamo a minha classe de planejamento. Então, antes de criar o objeto, assim como eu faço no mundo real, eu faço aqui na programação também. Então, primeiro, eu penso nas características que os meus objetos terão e depois eu penso nas ações que serão possíveis de serem feitas por meio desses objetos. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu tenho. Espero que tenha passado com clareza para vocês, de uma forma bem fácil e simples, e que essa ideia possa perdurar na mente de vocês. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é uma classe que eu chamei de objetos. Tudo bem? E aí, no próximo vídeo, pessoal, a gente começa a brincar um pouco mais com isso, mas, francamente, eu espero que essa ideia tenha sido muito bem passada para vocês. Tá? O que seria a classe? Né? A classe, para nós aqui, ela é uma abstração de objetos do mundo real. E, na minha visão, o que é a classe? A classe ela é um planejamento de objetos, onde, nesse planejamento, eu tenho as características dos futuros objetos e as ações. Na programação, chamamos essas características de propriedades e chamamos essas ações de métodos. Tudo bem? Então, essa foi a ideia inicial que eu quis passar aqui para vocês. Tá? E aí, no nosso próximo vídeo, a gente continua. Tem mais ainda, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e nos encontramos agora no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até logo.